Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina, e estamos no capítulo 3, cujo título é O Céu. Kardec, então, está nos falando aqui sobre várias questões ligadas ao que o Espiritismo nos traz sobre a progressão dos espíritos até a perfeição, desde a criação até a perfeição. Ontem nós vimos sobre a questão das missões que todos nós temos, não são missões com M maiúsculo, dos grandes missionários, mas são missões secundárias, que da mesma forma cabe-nos, nos comprometemos em vir e enfrentá-las e aprender com elas e temos condições de sermos exitosos no enfrentamento das nossas provas e algumas delas mesmo como a maternidade ou a paternidade, não é? Como missão. Vamos hoje para o item 15, e Kardec nos diz: todas as inteligências concorrem, pois, à obra geral, que é de Deus, não é? Em qualquer grau a que tenham chegado. Então, todos nós, e ele falou ontem sobre isso, não é? Já tendo boa vontade, não nos faltará serviço na seara do bem. Em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma das inteligências, nós, espíritos, na medida de suas forças. Jamais nos será dada uma cruz que seja maior do que o nosso ombro, não é? Umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito. Umas desencarnadas, outras encarnadas, todos nós somos capazes de servir dentro das nossas possibilidades, é claro. E tudo bem. Por toda parte a atividade, desde a base até o alto da escada. Todas, ou seja, todos os espíritos em todos os graus de progresso, agindo no bem, trabalhando no bem. Por toda parte a atividade, desde a base até o alto da escala. Aqui fez um reporte à escada de Jacó, que é mesmo essa escala progressiva dos espíritos, não é? Isso aí remonta ao Antigo Testamento, não é o nosso tema, vamos voltar. A escala espírita está no Livro dos Espíritos a partir da questão 100, ok? Escala espírita. Da base até o alto da escala, todas, ou seja, todas as inteligências, todos os espíritos, se instruindo, se entreajudando, se prestando um mútuo apoio, se estendendo as mãos para atingirem o grau supremo. Então, amando uns aos outros. Esse amor fraterno que apoia, que ajuda, que se interessa. Com apoio mútuo, se estendendo as mãos para atingirem o grau supremo. Não vamos conseguir atingir progressos em caminhos em que não fazemos esse trabalho sempre em prol e juntamente com os nossos irmãos de humanidade. Os nossos passos são solitários, mas os nossos caminhos são solidários. Assim, continua Kardec, se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Eles nos ajudam tanto, não é?
Mas temos que vigiar e orar também, porque tem aqueles que não querem ajudar, estão para nos manter na retaguarda, mas não há arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. Temos que nos manter com a mente ligada ao alto. Daí a prece ser um recurso também extremamente importante. Então, assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres da carne, os desencarnados, e os cativos, eles chamam, desencarnados de cativos, porque estamos presos aqui temporariamente ao corpo físico. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Nessa continuidade, de encarnação em encarnação, de retorno em retorno à pátria espiritual, vamos nós fortalecendo e consolidando as nossas afeições e ampliando-as com toda certeza, não é? Sempre estendendo ao maior número de corações o nosso próprio coração. Por toda parte, pois, a vida e o movimento. Não há um canto no infinito que não esteja povoado. Uma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas onde a visão arrebata de admiração as almas libertas da matéria, mas onde a visão arrebata de admiração as almas libertas da matéria. Esta visão é, lógico, uma visão dos olhos físicos, não é? Visão espiritual. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos. Então, nós somos imperfeitos ainda no mundo de provas e expiações, mas já podemos viver uma felicidade relativa? Com certeza. Quantas e quantas já não poderíamos relacionar que já as vivemos aqui mesmo nessa existência? Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Isto traz uma enorme satisfação à consciência. O dever retamente cumprido. Cada um carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade e também de sua desdita, se não cumpre os compromissos que assumiu para com a própria consciência, não é? Então, cada um carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade em razão da categoria onde o coloca seu grau de adiantamento. Então, o nosso grau de adiantamento nos coloca num determinado patamar, num determinado contexto. E ali, naquele contexto, nós trazemos os elementos para termos essa felicidade relativa em nossa vida. Se nós precisamos definir para nós mesmos o que seria isso. Se vamos nos sentir felizes e determinamos para nós que apenas poderíamos ter essa felicidade na medida em que não houvesse problema no mundo, bom, então não vamos ter a felicidade nenhuma. O mundo de provas e expiações é um mundo com problemas, e muitos, e dores, e muitas. Então, temos que ter esta visão consoladora de que Deus, nosso Pai, está cuidando de todos nós. E que tudo que passamos aqui são experiências importantes para o nosso crescimento. Não é um processo de tortura que Deus nos submete a sofrimentos atrozes, sem que nem porquê. Tudo tem sua razão, e sua razão extremamente importante e relevante. Mas eu não entendo, eu não sei. Mas eu tenho fé em Deus ou não tenho? São nossos testemunhos de fé também. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Deus
Sabe, às vezes a criança pequena pode não entender exatamente por que o pai ou a mãe fazem isso ou aquilo, mas por que deixam, por exemplo, na creche? Ele não entende muitas vezes, a criança não entende, que a mãe e o pai estão indo trabalhar e que isto é uma necessidade. Com o tempo ela vai percebendo esta realidade, mas muito pequena ainda pode ficar confusa, achar que está sendo abandonada. Nós sabemos, não é? Os cuidados que uma criança tem que ter, que temos que ter com uma criança quando a colocamos em tenridade numa escola, temos que prepará-la para esta ausência e que ela possa fazer uma boa adaptação à nova realidade. E aí o último parágrafo aqui do item 15. A felicidade prende-se às qualidades próprias dos indivíduos. Cada um de nós tem a sua capacidade de ser feliz. Tem que colocá-la em movimento. Se nós nos colocarmos como vítima da vida e das circunstâncias, não vamos mobilizar e colocar em movimento a nossa capacidade, não é mesmo? Então, a felicidade prende-se às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio onde se encontrem. Podemos ter pessoas extremamente vivendo numa vida de enorme conforto, em palácios, extremamente infelizes. E podemos ter pessoas em casinhas simplesinhas, felizes e gratas a Deus por tudo que têm. Assim é, pois, por toda parte onde haja espíritos capazes de serem felizes, capazes de se permitirem ser felizes, não é? Nenhum lugar circunscrito lhe será assinalado no universo. Ah, só pode ser feliz aqui. Ah, só pode ser feliz ali. Não, em todo lugar podemos ser felizes, mas é uma felicidade relativa ao nosso grau de evolução. Em qualquer lugar em que nos encontrem, os puros espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Em qualquer lugar onde se encontrem os espíritos puros, eles podem contemplar a majestade de Deus, porque Deus está em toda parte. Nós ainda podemos, quando nos sentimos muito mal, Deus não está presente em nós naquele momento. Estamos apartados de Deus, afastados. Não que Deus não esteja em nós, mas nós estamos distantes de Deus. Esse esforço de nos aproximarmos de Deus a cada dia é realmente algo que somos capazes, mas que muitas vezes nos exige muito mesmo. E aqui terminamos o item 15. Vamos então para o item 16. É um único parágrafo. E Kardec nos diz: entretanto, a felicidade não é pessoal. Não é algo que cai comigo só. Se apenas a possuísse, se a possuísse em si mesmo, se apenas a possuíssemos em nós mesmos, se não pudéssemos reparti-la com os outros, então se fosse uma felicidade fosse só nossa, não pudéssemos repartir nossa felicidade com ninguém, seria egoísta e triste essa felicidade. Por isso, está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraídos uns para os outros pela semelhança de ideias, pela sintonia, não é? Pela afinidade de gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, famílias espirituais.
no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocuparem de suas missões, ora se reúnem em um ponto qualquer do espaço para se darem a conhecer o resultado de seus trabalhos. Olha que coisa linda! Famílias enormes espirituais, reunidas pela afinidade, saem para o trabalho, depois, em alguns momentos, se reúnem para trocarem sobre o que andam fazendo. Que lindo, não é? Ora se dispersam, ora se reúnem em qualquer ponto do espaço para se darem a conhecer o resultado de seus trabalhos. Ora se ajuntam ao redor de um espírito de uma ordem mais elevada, se reúnem em torno de um espírito de uma ordem mais elevada para receberem seus conselhos e suas instruções. Que lindo! Então, eles se reúnem, eles são afins, eles, por isso, não é? São simpáticos, se atraem entre si por causa disso, e no futuro seremos todos uma grande família, mas agora estamos em grupos ainda, e saímos em nossas tarefas, e nos reunimos, e trocamos, e depois nos reunimos, este grupo espiritual, em torno de um espírito de ordem mais elevada, para ouvir dele seus conselhos e suas instruções. Que maravilha, que bênção de Deus. É isso. Estamos caminhando para lá. Amanhã voltaremos com a continuidade do nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.